Essa é uma palestra promovida pela Liga de Mercado Financeiro da PUC, tá? Somos alunos que têm como objetivo aproximar o mercado financeiro dos estudantes. Hoje a gente vai ter uma palestra então sobre Bitcoin. O Otávio Bonder vai fazer uma apresentação para a gente, falar um pouco mais sobre a moeda. E eu gostaria de convidá-los para o dia 18 de outubro, uma palestra da Boutique Gemini Trust com Marcos Maisonave. Sejam bem-vindos, uma boa palestra a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria que vocês entrassem aqui nesse link, que não entrou ainda, por favor, entre. Queria também agradecer ao Victor e ao pessoal da Liga pelo convite para falar sobre Bitcoin para tanta gente. Acho que é o primeiro evento que a gente faz que mobiliza tanta gente com o tema de Bitcoin aqui em Porto Alegre. Enquanto vocês vão entrando no link, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com auditoria e perícia contábil há 9 anos. Mexo com Bitcoin já desde 2015, descobri ele em 2012. Mas naquela época eu não entendia muito, deixei passar a oportunidade daquela época. Em 2015 voltei a me aprofundar sobre o assunto, até que comecei a estudar mais e investir. Hoje a gente tem um grupo de pessoas aqui em Porto Alegre que fazem tantos mensais. E é isso aí, pessoal. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Eu queria saber, conhecer a plateia, qual é a faixa etária de vocês, porque vou mostrar os dados do Bitcoin sobre quem usa. O pessoal está voltando. A internet ela não está muito boa, mas acho que vai dar para acompanhar. Interessante ver que o pessoal mais novo está aqui, mas eu estou vendo também o pessoal mais velho está querendo conhecer essa tecnologia. Vou fazer mais algumas pesquisas durante a apresentação também, então vocês podem ficar preparados. Nesse aplicativo que vocês estão usando, vocês podem fazer perguntas também, tem um balãozinho no pé da página e vocês podem clicar, digitar a pergunta, eu vou receber aqui no final da apresentação, eu vou tentar responder todas que eu conseguir. Se por acaso faltar tempo, eu vou continuar aqui, vocês podem me procurar que eu vou continuar respondendo as perguntas. Acho que o pessoal de 21 a 25 anos é o que mais está comparecendo aqui hoje, né? E é o pessoal que mais usa Bitcoin. Tem algumas pesquisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a ideia. Queria perguntar também se vocês são homens ou mulheres, se a internet colaborar. E essa internet não colaborou com essa coisa. Então vamos passar para... Vamos começar então. O pessoal que a internet parou de funcionar no WhatsApp.
Bom, pessoal, aqui eu queria mostrar para vocês o pessoal que usa Bitcoin nos continentes e as idades, o sexo ainda ele é muito usado por homens e assim, é diferente que a gente pensa que sempre os asiáticos que vão estar usando, os chineses, os coreanos, os japoneses, mas na verdade quem mais usa eles atualmente são os americanos e os europeus, na idade de 25 a 34 anos, que é mais ou menos o público que a gente tem aqui hoje. Antigamente as pessoas usavam dinheiro, vou começar explicando o que é dinheiro. Acho que a maioria já tem uma noção. Antigamente as pessoas elas não tinham dinheiro, não existia dinheiro, elas faziam na base do escambo. Uma pessoa que tinha um produto, um arroz, algum outro grão e precisava trocar por carne, as pessoas elas trocavam na base de troca mesmo. Eu tenho arroz, quero trocar por carne, quanto que vale isso? E iam trocando. Só que era muito difícil de manter o controle de quanto que cada um tinha de crédito, quanto cada um tinha de débito. Até que as pessoas começaram a usar objetos para fazer essas trocas. Algumas aldeias elas usavam concha, outras aldeias elas usavam pedras. Só que isso criou um problema, porque as aldeias elas tinham objetos diferentes para trocar e elas não conseguiam fazer trocas entre as aldeias. Por exemplo, um produto que era produzido numa aldeia não tinha como se trocar em outra porque a moeda deles era diferente. Até que as pessoas começaram a adotar o ouro, porque o ouro tinha várias qualidades, ele guardava valor, ele tinha propriedades, as pessoas podiam usar ele. Só que o ouro tinha um problema muito grande que era o transporte dele. As pessoas não conseguiam transportar ele, ele era pesado e tinha que ser guardado em bancos. Aí começaram a surgir os primeiros bancos que guardavam ouro e emitiam certificados. Então começou a circular o papel moeda. E o ouro ficava guardado no banco, o banqueiro dava um certificado para a pessoa e a pessoa poderia usar esse certificado. As pessoas começaram a trocar entre elas mesmas esses certificados. Acho que isso aqui é ligado. Até que recentemente começou a trocar a forma de dinheiro. Atualmente a gente quase nem usa mais papel, tanto é que o papel ele é a pouco por cento do dinheiro que existe no mundo hoje é papel. As pessoas elas começaram a usar bastante o cartão de crédito plástico. Eu me lembro na década de 90, acho que a maioria deve lembrar também, que era tão difícil usar o cartão de crédito, as pessoas tinham que ir na loja, tinha aquela maquininha de rolinho, tinha que botar o cartão lá no rolinho, passar o rolo, ligar para a operadora de cartão, demorava um monte de tempo, e mesmo assim as pessoas continuaram usando e a tecnologia foi se aperfeiçoando, até que hoje praticamente todas as transações elas são feitas em cartão de crédito. E daí, essa é a bandeira que alguém conhece? De qual instituição ela é? Essa bandeira, alguns falaram certo, é do FED, do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é um banco central público, ele é de administração mista. Ele foi criado em 1913, depois de uma crise de 1907, e ele tinha 3 objetivos. Os objetivos dele eram maximizar os empregos, estabilizar os preços e moderar as taxas de juros a longo prazo. Eu acredito que esses objetivos eles não foram alcançados na totalidade e esses objetivos não eram os únicos objetivos do FED. Em 1909, teve uma reunião de banqueiros que ficou... essa reunião ficou oculta até 1930, eles não admitiam que eles tinham se reunido e eles se reuniram para criar o FED. Foram alguns banqueiros daquela época que se reuniram e criaram o FED. E a gente pode ter certeza que esses objetivos do FED eles não foram alcançados, porque se a gente for parar para pensar, em 1929 a gente teve a Grande Depressão e recentemente em 2008 a gente teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos, e essa crise ela tirou um monte de gente das suas casas.
Até que uma pessoa surgiu com uma ideia e ela divulgou essa ideia numa lista de e-mails de cypherpunks. Cypherpunks eram pessoas que gostavam muito da criptografia e ele teve a ideia de criar uma moeda que não precisasse ser emitida pelo governo. Era uma moeda que poderia ser emitida pela própria população. No dia 13 de janeiro de 2009, saiu essa notícia no The Times. Chancellor on brink of second bailout for banks. O chanceler à beira de um segundo resgate dos bancos. Então, os bancos eles quebraram em 2008, o governo teve que lá recuperar ele, e muita gente não gostou disso, inclusive essa pessoa que se chama Satoshi Nakamoto. Na verdade, não é essa pessoa, ninguém sabe quem é essa pessoa. O Satoshi Nakamoto pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, ninguém sabe quem é. Ele se manteve anônimo na internet, ele só trocava e-mails e escrevia de forma anônima, ninguém nunca descobriu quem é, até que em 2010 ele abandonou o projeto do Bitcoin, passou para as outras pessoas que estavam ajudando ele. E o Bitcoin, o Satoshi conseguiu criar um mecanismo muito importante que não existia até aquela época, que era evitar o gasto duplo. O que é o gasto duplo? Por exemplo, um arquivo de computador, esse PowerPoint, por exemplo, se eu quiser, eu posso enviar ele para qualquer um de vocês aqui. Mas vocês vão ter a cópia do meu arquivo, vocês não vão ter o arquivo original. Eu vou continuar tendo a cópia do arquivo, eu vou ter o arquivo original, vocês vão ter a cópia dele. O Satoshi Nakamoto ele criou um mecanismo que isso não era possível. Quando eu enviasse esse arquivo, só a pessoa de destino vai ter o arquivo, e eu não vou ter mais ele no meu computador. Seria mais ou menos isso que é para evitar o gasto duplo. E além disso, ele tem algumas características muito interessantes. O Bitcoin é descentralizado, ou seja, ele não é emitido por nenhum governo, ele é distribuído na rede, todo mundo pode rodar. Ele é um programa de computador, na verdade, que muita gente roda nos seus computadores. Por isso ele é descentralizado e ele é transparente. Eu vou mostrar para vocês por que ele é transparente, por que ele não tem necessidade de intermediários, por que ele é anônimo, livre de censura e open source. A gente tem certeza, analisando o código dele, que só vai ter 21 milhões de unidades. Hoje ele tem em torno de 17 milhões que já foram emitidas. Não tem como ter mais que 21 milhões de unidades porque está escrito no código, ele é aberto. Todo mundo pode ir lá, acessar o código do Bitcoin, auditar o código do Bitcoin e ter certeza que não vai ter mais de 21 milhões de unidades. Tem 16 milhões e 578 mil unidades emitidas quando eu fiz essa apresentação, atualizei ela na semana passada. 78,99% dos bitcoins já foram emitidos, já foram minerados. Não vão ter como emitir mais do que isso que já está minerado até os 100%. E 1.800 novos bitcoins são minerados por dia. Isso gera uma inflação de 4,04% ao ano. E depois no halving, que eu vou explicar o que é, vai ter 1,8% ao ano. Ou seja, a gente consegue ter certeza desses dados porque eles estão escritos no código e todo mundo pode auditar o código. A diferença dele estar centralizado e descentralizado. Por exemplo, hoje, se eu quiser fazer uma transação bancária da minha conta para a conta de qualquer uma das pessoas daqui, a transação ela vai sair da minha conta, vai passar pelo banco central, pelo servidor do meu banco, vai para a conta de outra pessoa, ou talvez vai passar para o servidor de algum outro banco, do banco de destino, e vai para a conta da pessoa. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa num ponto central que vai controlar essas transações. No caso, seriam os bancos. No Bitcoin, não. Ele é descentralizado. As pessoas rodam o programa dele no mundo inteiro. Então, por exemplo, se eu quisesse transferir para algum de vocês, a minha transação sairia de mim, passaria para outro ponto, para outro ponto, para outro ponto, até chegar em vocês. Isso traz uma característica muito importante para o Bitcoin, que é nenhum governo pode acabar com ele, nenhum governo pode parar ele. Porque se o governo resolver tirar uma pessoa, tudo bem, ele tirou um ponto daqui, mas os outros pontos eles continuam ainda funcionando e a rede vai continuar funcionando. Diferentemente de um modelo centralizado, que se o governo quisesse chegar num servidor central e falasse, olha, a partir de agora, acabou isso aqui, ninguém mais vai fazer nenhuma transação, acabou a rede, ninguém mais vai poder transacionar nada. Então, é impossível o governo barrar Bitcoin. Semana passada teve uma notícia que a China estava barrando o Bitcoin e estava cancelando as exchanges, que são as corretoras de valores, de emitir Bitcoin.
tudo bem, eles tiraram as exchanges fizeram elas acabarem até dia 30 de setembro, elas têm mais 2 dias então para rodar lá na China, só que eles não vão conseguir impedir que as pessoas comprem e vendam e façam trades entre as pessoas. Então, por exemplo, se alguém quisesse comprar na China, eu poderia vender para essa pessoa, ou algum de vocês aqui da plateia poderia vender para essa pessoa. Então é impossível o governo acabar com o Bitcoin. Só teria um jeito disso acontecer, que seria o governo desligar a internet, mas eu acredito que se o governo desligasse a internet, isso ia causar um pânico no mundo inteiro, porque muitos serviços são dependentes da internet hoje em dia. Ele é transparente porque a gente pode analisar todas as transações que já aconteceram, desde o bloco Gênesis, lá do primeiro bloco. O Satoshi Nakamoto, quando ele fez o primeiro bloco, ele minerou o primeiro bloco, ele escreveu aquela notícia do The Times, porque como o Bitcoin é um programa, tu pode escrever na blockchain, escrever dados, né? Ele escreveu aquela notícia, então a gente tem certeza absoluta que nenhum bloco foi emitido antes daquele dia. As transações elas acontecem assim, ó. Cada um tem um endereço. Por exemplo, acho que aqui não está dando muito bem para ver, mas se vocês conseguirem acessar aquele link e estiver funcionando, vocês conseguem ver que existem códigos. Esse código aqui e esse código aqui. Cada pessoa tem um código ou vários códigos que são o código da sua carteira, seu endereço pessoal. O endereço ele não é associado à pessoa, ou seja, vocês podem baixar, vocês não precisam dar RG, CPF, data de nascimento, nada disso. É só vocês baixarem uma carteira de Bitcoin que vocês já vão ter esse endereço e vocês vão poder usar o Bitcoin. Então, se vocês quiserem fazer uma transferência, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do endereço de outra pessoa, vocês vão escanear o QR Code ou digitar o endereço, enviar e o Bitcoin vai ser transferido de uma pessoa para outra. Todas as transações elas podem ser vistas na blockchain, que eu vou explicar aqui, que é desde a primeira transação até hoje. Todas, absolutamente todas. Ele não precisa de intermediários justamente porque ele é ponto a ponto. Que nem eu expliquei quando ele era descentralizado. Sai de mim e vai para uma pessoa. Não precisa, por exemplo, um PayPal ou um banco ou algum intermediário que vai cobrar uma taxa para processar um pagamento. Por exemplo, vocês vão usar o cartão de crédito de vocês para comprar uma água ali no bar. O pagamento vai ser aprovado pelo banco. Então, o banco ele vai cobrar uma taxa dessa pessoa. Provavelmente o banco da pessoa, para fazer o depósito, vai cobrar uma taxa também, e assim vai acumulando taxas. E isso não existe no Bitcoin. Existe uma única taxa, que é a taxa da rede, que eu vou falar para vocês o que é. Mas não tem nenhum intermediário. A transação sai de mim e vai para outra pessoa. E ele é anônimo, porém ele é rastreável, um pouco rastreável. Ele é anônimo porque, como eu falei, as pessoas elas têm os seus endereços, mas não são associados a CPF, ou nada disso. Só que as pessoas, todo mundo consegue ver na blockchain o que foi transacionado. Por exemplo, eu copiei uma transação que aconteceu semana passada, quando eu estava atualizando essa apresentação. Essa pessoa ali, daquele endereço 1MY, não sei o que, mandou para essa outra pessoa desse endereço 1MK 0,43 bitcoins. 0,43 bitcoins na cotação de hoje daí em torno de uns 6 mil reais. Ela mandou, eu não sei quem é, eu não sei quem é essa outra pessoa também. Não tem como saber quem é, mas tem como rastrear ele. A gente sabe que ele saiu desse endereço e foi para aquele outro endereço. O que isso possibilita? Por exemplo, imagina se o governo ele utilizasse o Bitcoin para receber pagamentos de impostos. Todo mundo poderia acompanhar que o pagamento está sendo realizado, qual é o saldo, porque todo mundo consegue ver o saldo dos endereços, e o que o governo está fazendo com esse dinheiro que está sendo investido ou transferido. E uma característica muito importante é que eu acho que o Bitcoin ele é resiliente, ou seja, as pessoas podem bater nele que ele não morre. Tem umas páginas na internet que falam sobre o obituário do Bitcoin. O Bitcoin já morreu mais de 120 vezes para a mídia. Todo mundo, desde 2009, a mídia falava, não, o Bitcoin morreu, o Bitcoin morreu, o Bitcoin morreu. E o Bitcoin continua aí. Semana passada, o James Dimon, que é CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, acho que vocês devem conhecer, ele falou que o Bitcoin era uma fraude. Ele falou isso e logo depois o preço despencou, porque ele tem uma influência muito grande, né? Comprovaram que logo depois disso ele foi lá e comprou um monte de Bitcoin. A China também, ela falou que ia bloquear as exchanges, que ia bloquear tudo, não ia mais deixar funcionar, mas não funcionou. Hoje o preço do Bitcoin já se recuperou, ele estava em torno de $5 mil antes de o James Dimon e a China falaram que ia bloquear as exchanges e o Bitcoin era uma fraude.
Ele chegou a cair para $3.000. Hoje ele está em torno, a última vez que eu olhei, estava em $4.100, se não me engano. E como é que funciona então o Bitcoin? Esses daqui são os endereços que vocês têm. Tá? Esse aqui é um endereço, é uma chave pública, e esse aqui é uma chave privada. A chave pública, ela serve para te mostrar, por exemplo, imagine que aquela caixa de vidro lá. Essa chave aqui, ela identifica a caixa de vidro. Todo mundo consegue, através desse endereço, ver quantos bitcoins tem naquela caixa de vidro. Só que ninguém consegue abrir ela e tirar eles lá de dentro. Para abrir e tirar eles lá de dentro, vocês precisam de uma chave privada, que é uma chave que só vocês conhecem, só vocês têm acesso. Que seria mais ou menos essa chave. Essa chave, ela serve para abrir aquela caixinha e tirar dinheiro lá de dentro e transferir para outra pessoa. Então, se vocês não revelarem essa chave aqui, todo mundo pode saber quanto Bitcoin tem lá dentro, mas ninguém vai conseguir nunca tirar eles lá de dentro. Depois que vocês usaram a chave privada para fazer uma transação, vocês vão mostrar ela na rede. Ó. Vou transmitir ela para a rede. Essa transação ela vai sair da carteira de vocês e vai pingar em nodes, que são computadores que estão rodando o programa do Bitcoin no mundo inteiro. Atualmente tem 1.584 nodes. Quando eu estava fazendo essa palestra, estavam em operação. Ali ele está espalhado pelo mundo. Então a transação ela sai de um e vai pingando até o outro. Pingando, 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 pingando. Pode passar. E fica numa mempool, que é como se fosse uma nuvem esperando ela ser confirmada. Os nodes, que são aqueles computadores que ficam rodando o código do Bitcoin, eles ficam verificando e validando as transações. Eles veem, se a pessoa tem saldo, tem, essa transação é válida, é válida. Depois que eles validam essas operações, os Bitcoins entram numa mempool, que seria uma piscina de transações, várias transações acontecendo ao mesmo tempo. Elas ficam ali aguardando até que o minerador escolhe essas transações, coloca num bloco e minera essas transações. O que é o minerar dos bitcoins? Todo mundo, acho que a grande maioria das pessoas aqui já ouviu essa palavra de mineração, minerar bitcoin. Todo mundo vai pensar, vou minerar bitcoin em casa, vou criar bitcoin, vou ganhar dinheiro com bitcoin minerando em casa. Né? Acho que a maioria das pessoas já ouviu isso. O minerar é o ato de tu registrar essas transações na blockchain. Então o minerador ele pega, depois de ter validado pelos nodes, depois de a transação ter passado pelos nodes e ser validada, ele vai pegar essa transação. Tu vai pagar uma taxa para ele, uma taxa que geralmente é bem baixa, é menos de R$1, e o minerador ele vai registrar essa transação na blockchain. Ele vai jogar lá e vai ficar para sempre. A blockchain ela é imutável, não tem como mudar ela. Para vocês terem uma ideia, hoje o poder de processamento do Bitcoin é equivalente a 500 vezes o poder de processamento do Google. Ou seja, juntando todos os computadores que estão minerando e os Bitcoins, eles equivalem a 500 vezes o Google. O Google você deve imaginar o tamanho do data center do Google para conseguir fazer todas as pesquisas de todo mundo, né? E o Bitcoin consegue ser 500 vezes mais potente que isso. Ou seja, é impossível de vocês falsificarem, alterarem ou alguma outra coisa relacionada a isso, porque vocês precisariam de um poder de processamento muito grande. Então, o que acontece? O minerador ele vai minerar os bitcoins, ele vai botar lá os bitcoins na blockchain e registrou na blockchain. Em recompensa a isso, ele vai ganhar, em 2009, quando foi criado o Bitcoin, 50 bitcoins. Naquela época, praticamente só o Satoshi Nakamoto minerava o Bitcoin, ninguém acreditava muito naquilo. Era um negócio meio de louco, né? Então, ele minerou tanto Bitcoin, ele e as pessoas dele, o cara é muito rico hoje, né? Ninguém sabe quem é. O minerador ele vai ganhando 50 bitcoins a cada bloco que ele confirma e joga na blockchain. Então, por exemplo, tinha 2.000 transações ali naquela mempool, naquela nuvenzinha esperando para ser confirmadas. O minerador ele vai pegar aquelas 2.000 transações, vai botar na blockchain e em recompensa a isso ele vai ganhar 50 bitcoins. Então é assim que os bitcoins eles são criados, eles são emitidos. A cada bloco que o minerador minera, a cada bloco de transações que ele junta e põe e grava na blockchain para sempre, ele ganha 50 bitcoins. Em 2012 aconteceu o halving, que são eventos programados para acontecer há mais ou menos 4 anos no Bitcoin. O halving ele faz a taxa que o minerador tem a receber, a recompensa do minerador cair pela metade. Então em 2009 era 50, no dia 28 de 11 de 2012 teve o primeiro halving, que foi para 25. Então agora, a partir de agora,
o minerador ele não vai mais ganhar 50 bitcoins a cada bloco de transações que ele confirmar, ele vai ganhar 25. E 25 novos bitcoins vão entrar em circulação. Isso acontece normalmente uma vez a cada 10 minutos. É programado pelo código do Bitcoin para um bloco de transações serem minerados a cada 10 minutos. E isso ele se ajusta automaticamente. Então, por exemplo, se muitos computadores começam a minerar Bitcoin, o poder de processamento da rede ele vai ficando cada vez maior e vai fazendo com que isso não seja possível, fique mais difícil de minerar os Bitcoins para continuar a proporção de 25 Bitcoins a cada 10 minutos, mais ou menos. Em 9 de 7 de 2016, a gente teve outro halving. De 25 Bitcoins passou para 12,5 Bitcoins, e sendo que naquela época um Bitcoin equivalia a $652. Além desses Bitcoins, o minerador tem um outro incentivo para ele estar botando o poder de processamento dele na rede e estar minerando e registrando os Bitcoins na blockchain. Cada pessoa, quando vai fazer uma transferência, paga uma pequena taxa. A taxa ela é escolhida pela pessoa. Quanto mais alta a taxa que pagar, mais na frente vai ficar naquela piscina de transações. Atualmente, a piscina está vazia, não tão vazia, mas ela tem espaço sobrando ainda. Então, as transações elas não são caras, são bem baratas. Mas quanto mais pressa tu tiver, mais caro tu vai pagar pela transação, mais na frente ela vai entrar nas outras pessoas. Aqui é o gráfico da inflação do Bitcoin comparado ao tempo. A gente pode ver que lá em 2009, que era o bloco zero, a gente não mede nada no Bitcoin por datas certas, mas por blocos. A cada X blocos. Lá em 2009, não tinha... A inflação era gigante, absurda, 1.000%. Por quê? Porque 50 novos Bitcoins entravam em circulação a cada 10 minutos. Isso foi... O Satoshi Nakamoto ele programou os halvings justamente para diminuir essa taxa de inflação do Bitcoin. Hoje ela está em torno de 4,04%, se não me engano, ao ano. Sendo que no próximo halving, que está programado para acontecer em 2021, ela vai cair para 1,08% ao ano. Ou seja, em 2024, mais ou menos, 2025, a gente já vai ter minerado 90% dos Bitcoins que vão existir. Dos 21 milhões de Bitcoins, mais ou menos 90% já vão ter sido minerados até 2025. Então vocês imaginam que as pessoas resolvam adotar o Bitcoin. Cada vez mais pessoas querem comprar. Hoje tem em torno de 250 pessoas aqui nessa sala que estão interessadas em Bitcoin. E a gente, em 2017 nós estamos. Imagina daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Isso vai fazer com que a procura por Bitcoin seja cada vez maior e a oferta cada vez menor. Porque o Bitcoin é deflacionário, ele tende a ser emitido cada vez menos ao longo do tempo. Então vocês podem imaginar mais ou menos o que pode acontecer com o preço, né? É o que está acontecendo, na verdade. Em 2015, um Bitcoin era R$800. Chegou a menos. Hoje, um Bitcoin vale em torno de R$15 mil, R$14 mil, se eu não me engano, estava na última edição que eu vi. E o que é a blockchain, na verdade? A blockchain, ela é, como eu falei, os mineradores eles vão minerando os blocos e vão registrando ele na blockchain. A blockchain é como se fosse uma cadeia de blocos. É um bloco atrelado ao outro. Sempre quando o minerador vai minerar um bloco novo, ele confere todas as transações que já aconteceram dos blocos anteriores. Então, desde o primeiro bloco, o minerador está reconferindo, e reconferindo, e reconferindo. E ele vai agregando um bloco no outro, um bloco no outro, um bloco no outro. Então, sempre quando as pessoas veem uma transação, ela, por exemplo, tem uma transação que foi confirmada 5 vezes. Quer dizer que teve 5 blocos já minerados na frente daquele bloco, daquela transação. E isso faz com que seja impossível... Isso faz com que seja impossível, por exemplo, tu alterar uma transação que esteja lá no meio da blockchain. Porque tu teria que alterar aquela transação em todos os blocos subsequentes àquele bloco. Isso faz com que o Bitcoin seja muito seguro. Muito mais seguro que um banco, por exemplo. Porque um banco, ele tem o servidor central. Se um hacker invade o servidor central do banco, ele pode alterar no servidor central do banco alguma coisa, alguma transferência daquele servidor. O Bitcoin não, ele teria que alterar aquele bloco e mais todos os blocos posteriores àquele. Ele teria que ter uma força de processamento tão grande que hoje em dia não existe isso ainda. Ainda, mas eu acredito que não vai continuar acontecendo, porque assim como os computadores eles vão evoluindo, os computadores dos mineradores também vão, né? Porque minerar Bitcoin é uma corrida.
todo mundo quer minerar mais bitcoins, não. Obviamente, o minerador ele quer sempre estar na frente dos outros mineradores, então ele vai investir também nos computadores deles para eles serem os computadores mais fortes. E minerar dá muito dinheiro, gente. Para quem minera em larga escala, tem empresas, fazendas de mineração na China que são galpões. Uma delas se chama Bitmain, é uma das principais. Tem 5 galpões e cada galpão tem 700 metros de extensão só com computadores lá dentro fazendo a mineração. Imagina quantos computadores tem lá dentro. Né? E como é que eu obtenho Bitcoin? Existem algumas formas de obter Bitcoin. Existem exchanges e existe o P2P. Exchanges nada mais são do que casas de câmbio. Por exemplo, quem opera na bolsa conhece as corretoras. Bitcoin é bem semelhante. Tem corretoras, eu botei algumas aqui, por exemplo, na casa Bitcoin, Bitcoin, Cosmit. Vocês entram lá, depositam o dinheiro na corretora e a corretora ela vai ter gente lá que vai estar vendendo Bitcoin e vocês, com o dinheiro que vocês depositaram, vocês vão conseguir comprar os Bitcoins daquela pessoa desde que vocês façam uma oferta de compra compatível com o preço que a pessoa que tem os Bitcoins que depositou lá está disposta a vender. Então a corretora ela só casa as duas pessoas, quem quer comprar, quem quer vender, e cobra uma taxa por isso. Além disso, vocês podem comprar no P2P, ou seja, vocês podem comprar de outra pessoa. Por exemplo, se alguém aqui tiver Bitcoin e vocês quiserem comprar dessa pessoa, vocês podem chegar diretamente para ela e falar: olha, eu quero comprar Bitcoin de ti, quanto tu quer? Ah, quero 14 mil. Tudo bem, 14 mil. Dá 14 mil, a pessoa te manda os Bitcoins. Tem também como receber Bitcoins, vendendo produtos. Atualmente existe um programa de computador, que ele é bem semelhante ao Bitcoin, o princípio dele, que se chama Open Bazaar. Ele ainda não é conhecido muito aqui no Brasil, ele está sendo desenvolvido ainda, que é um mercado, tipo um mercado livre descentralizado. As pessoas podem botar seus produtos lá para vender e pessoas podem comprar usando Bitcoin. Além de pessoas que possam aceitar, por exemplo, a lojinha ali de sorvetes, o cara pode aceitar Bitcoin, a banquinha de cachorro-quente pode aceitar Bitcoin. Isso já existe em muitos lugares. Eu vi esses dias uma foto de uma banquinha de cachorro-quente na Austrália e o cara tinha lá Visa, Mastercard, Bitcoin. Então pode, quero comprar um cachorro-quente. Chega lá, pro cara, pega o cachorro-quente, escaneia o código dele, paga, o cara recebeu o Bitcoin. E prestando serviço também, né? Além de minerando, só que minerando as pessoas, muita gente me pergunta: eu posso minerar em casa? Pode, mas não vai ser nem um pouco rentável. Imagina que vocês competirem com seus computadores contra uma fazenda de mineração que tem 5 galpões de 700 metros de extensão. É impossível, né? Em 2009, 2010 era possível. Tanto é que as pessoas mineravam em casa, né? Mas as pessoas estão se profissionalizando tanto que foi ficando cada vez mais impossível, até que hoje é impossível de minerar Bitcoin em casa. Não tem como, a não ser que faça um investimento muito grande. Mas vai consumir tanto luz que no Brasil não vai valer a pena. A gente vai pagar mais caro a luz do que os Bitcoins que a gente vai ganhar. Como é que funciona uma exchange? Aqui eu tirei um print screen da Hotbit. É uma das maiores exchanges no Brasil, ela movimenta em torno de 800 Bitcoins por dia, em média. Isso aí dá alguns milhões de reais por dia. Né? Aqui fica o livro das pessoas comprando e o livro das pessoas vendendo. Por exemplo, o cara lá, o Cabra 899, 399, ele estava comprando, essa foto é bem antiga, ele estava comprando um Bitcoin 0,49 é o preço de 1.712 Bitcoins, é o preço unitário. E a pessoa estava vendendo 0,04 ao preço de 1.715. Então aqui não bateu, eles estão ali, a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda. Quando alguém ali resolveu vender por 1.712 para a empresa, ou alguém resolveu comprar por 1.715, vai fechar os preços, vai acontecer a troca e a corretora vai ficar com uma porcentagem, uma taxa. Acho que a Hotbit, se não me engano, ela cobra 0,25% para quem põe e espera a ordem ser executada e 0,5% para quem executa a ordem. E depois que vocês compraram, vocês vão querer guardar os Bitcoins. Por que vocês guardam os Bitcoins? É muito fácil. Vocês podem baixar os aplicativos no celular de vocês, tem para celular, tem para computador. Esse daqui é a MyCelium, ela está disponível na loja do Google, na loja da Apple. Vocês baixam o aplicativo e é isso, nada mais. O aplicativo vai dar uma conta para vocês lá e um endereço. Aqui é o endereço de vocês. A cada nova transação que vocês receberem ou fazerem, vocês vão gerar um
endereço novo, por segurança. Só que todos os endereços que vocês já tiveram vão continuar valendo para sempre. Mas tem um problema. Imagina que vocês baixaram um aplicativo e vocês perderam o celular, ou vocês venderam o celular, ou apagou o aplicativo, ou qualquer coisa do gênero. Existe um backup. São 12 palavras que vão ser geradas pelo aplicativo de celular, pelo aplicativo, pela carteira. Porque, na verdade, a carteira ela não guarda os bitcoins lá. Os bitcoins estão na internet. Ela só guarda a informação das chaves. Então, nesse caso aqui, as 12 palavras eram aquelas ali. É muito simples. É só vocês anotarem em papel aquelas 12 palavras na ordem certa, que se acontecer qualquer coisa com o celular de vocês, vocês têm o direito, vocês vão conseguir recuperar os bitcoins de novo. Só que é muito importante uma coisa. Nunca guardem aqui, tirem um print screen daquela tela, guardem em algum arquivo de computador, guardem na internet, ou no cloud, dessas coisas, porque quem tiver acesso àquelas palavras ali tem acesso aos bitcoins de vocês. Então é muito importante que se vocês forem fazer o backup, vocês anotem numa folha de papel e guardem muito bem ela. Existem paper wallets também. Paper wallets são como se fossem, vocês imprimem as chaves, aquelas lá que eu mostrei para vocês lá no início. A chave da caixinha de vidro, que é para vocês carregarem, vocês podem enviar os bitcoins. E a chave privada, que seria aquela chave que só vocês podem ter acesso e abrir e tirar. Então aqui nesse caso aqui a gente tem uma paper wallet, a pessoa que quiser depositar, ela pode depositar naquele endereço lá, sim. Vai ficar aumentando o saldo, quanto mais ela depositar. Quando quiser gastar, ela escaneia aqui com um aplicativo de celular ou com qualquer outra carteira e pode tirar os bitcoins lá de dentro. Eu acho interessante esse método, mas eu não aconselho para uma pessoa que usa bastante Bitcoin de tirar e botar. Por quê? Porque a partir do primeiro momento que vocês forem tirar os Bitcoins, vocês vão ter escaneado no celular ou no computador de vocês essa chave aqui. E se o computador ou o celular de vocês tiver algum vírus, alguma coisa que possa ter acesso a essa chave aqui, o hacker ele tem acesso aos restantes dos Bitcoins que estão lá dentro dessa carteira. Então, se vocês quiserem guardar essas carteiras aqui, elas são de graça, vocês podem imprimir elas na internet. Nunca, depois que vocês tirarem, deixem saldo lá dentro. Sempre quando vocês tirarem, tirem tudo. E existem hardware wallets. Hardware wallets são tipo pendrives ou dispositivos que foram construídos especialmente para isso. Eu tenho aqui agora no meu bolso. Essa aqui é a minha Trezor, que está ali. Todos os meus bitcoins são guardados aqui dentro. Ou seja, é muito prático, seguro, eu posso levar ela para onde eu quiser. E imagina se eu perder ela, o que acontece? O cara pode plugar ela no computador e roubar meus bitcoins? Na verdade não, porque além disso, ela tem um PIN. Se vocês engatam no computador, lá plugam ela no computador, vocês vão precisar ter um PIN que vocês vão poder digitar e usar ela. Se não acertar o PIN, não tem acesso a eles. E se vocês perderem essa carteira, assim como na carteira do celular, vocês têm as 12 palavras lá. Nesse caso aqui são 24. Vocês têm as palavras que vocês podem botar no computador ou em outra carteira e recuperar o saldo também. Aqui eu citei algumas marcas que já aceitam Bitcoin. Por exemplo, a gente pode ver que tem umas marcas bem grandes aqui, né? Google, Microsoft, AirBaltic, que dá para comprar uma passagem aérea no Bitcoin. Virgin Galactic, dá para comprar uma passagem à Lua com Bitcoin já também. Microsoft, Shopify é um aplicativo de compras, PayPal, Newegg de placas. Várias, a Wikipedia, através do Wikipedia ali. Várias empresas já estão aceitando Bitcoin e esse mercado está crescendo cada vez mais. Tem alguns boatos falando que a Amazon vai começar a aceitar Bitcoin a partir do mês que vem. Ainda são boatos. Os diretores ainda não confirmaram, mas talvez. Imagine se a Amazon começa a aceitar Bitcoin. É mais uma empresa que vai entrar nesse ramo de empresas que já estão aceitando Bitcoin. E também existem altcoins. O que são altcoins? Altcoins são outras moedas que surgiram depois do Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira. O pessoal gostou da ideia e resolveu criar altcoins que tem alguns propósitos diferentes. Por exemplo, existe a Ethereum. A Ethereum ela é uma moeda que ela serve mais para contratos inteligentes. Vocês podem rodar aplicações na blockchain da Ethereum. Na do Bitcoin ainda não é possível isso, porque ele tem como característica guardar o valor. Mas a Ethereum, ela tem como característica de rodar aplicações e outras smart contracts, são contratos inteligentes.
Existem também vários tokens. O que são tokens? Tokens são como se fossem ações de empresas. Uma empresa ela pode fazer um ICO hoje em dia. Um ICO é um Intercoin Offer. É parecido com um IPO. IPO é uma empresa que abre capital na bolsa. Ela vai lá, ela quer alavancar, ela quer ter mais dinheiro para investir. Ela vai na bolsa e abre capital. Ela tem que passar por uma série de regulações, né, pela CVM aqui no Brasil. Cumpriu essa série de regulamentações, ela pode lançar as ações na bolsa e pode levantar fundos. O ICO ele funciona de uma forma bem parecida. O ICO, a empresa ela lança como se fossem suas ações, só que ela não tem regulamentação nenhuma. A empresa pode chegar, conversar com uma corretora e falar: olha, quero lançar meus tokens nessa corretora, quero negociar meus tokens aqui. A corretora aceita, ela cria um token novo, como se fosse uma moeda, e lança lá. As pessoas podem comprar e podem alavancar. Existem empresas que estão levantando milhões de dólares em questões de dias, só através de tokens. Então ela fala: olha, tenho uma ideia, essa é a minha ideia, aqui está meu time, nós vamos fazer, ela dá um white paper, que é como vai ser como vai prosseguir, e lança nessa exchange. As pessoas podem ir lá e investir, e a empresa ela se capitaliza através disso. É bem arriscado esse mercado ainda, tá, pessoal? Porque do mesmo jeito que a empresa ela pode alavancar capital, ela pode sumir também, né? Porque não tem regulamentação nenhuma. Mas algumas valem muito a pena, vale a pena sempre olhar. E aqui eu botei algumas características em comparação das criptomoedas com moedas fiduciárias. Moedas fiduciárias são, por exemplo, o real, dólar. Moedas fiduciárias são moedas que não têm lastro. Muita gente me pergunta do Bitcoin: tá, mas qual é o lastro do Bitcoin? Na verdade, ele não tem lastro. Assim como o dólar não tem lastro, o real não tem lastro. Em 1953, se não me engano, o Nixon ele tirou o lastro do dólar. O dólar ele era lastreado em ouro. Então, ou seja, vocês poderiam trocar dólar por ouro pelo valor equivalente, mas isso já não é mais possível porque em 53 o Nixon tirou isso. Então, algumas comparações. É intercambiável? O dólar, o real e o dólar, o real, o ouro e o Bitcoin são bem fáceis de trocar. Consumível? Quer dizer, não consumível, é bem durável, sim. É portável? O ouro, mais ou menos, é pesado, né? Como é que tu vai mandar 1 quilo de ouro daqui para a China? É avião. É durável? É divisível? O ouro não, mais ou menos. Teria que derreter ou cortar. O dólar, ele tem 0,01 cento de dólar. O Bitcoin ele tem 8 casas depois da vírgula. E é 8 casas porque está programado no código, são 8 casas. Mas se vier a ser caro o suficiente para ter que precisar de mais casas depois da vírgula, é só fazer uma alteração no código e vai ter 16 casas, 20 casas, tantas casas quantas quiser. É seguro? Que não pode ser falsificado? Muita gente pensa que o ouro não pode ser falsificado, mas na verdade existem muitos certificados de depósitos. Lembra que eu falei que as pessoas depositavam o ouro no banco e o banco emitia um certificado de depósito? Existem muitos certificados de depósito que são falsos. Muitas pessoas têm ouro e não tem, na verdade. O banco já tirou e a pessoa continua tendo o certificado de depósito. O dólar também pode ser falsificado facilmente, né? Não é tão difícil de falsificar uma nota de dólar. É seguro? É facilmente transacionável o ouro? Não. Imagina eu mandar lá para a China. Só para o avião mesmo. É escasso? O ouro é mais ou menos escasso. Só minerando mais ouro para criar mais ouro. O dólar não. O dólar, na verdade, como ele não tem lastro nenhum, ele pode ser criado, o governo pode criar o dólar através do FED. O FED, uma característica muito importante do FED é que, como ele não é uma entidade pública, ele é uma entidade que é administrada misto, ele tem tanto diretores de empresas privadas quanto diretores do governo, mas ele tem uma característica que é muito interessante, que as decisões do FED elas não precisam ser aprovadas pelo Congresso americano. Ou seja, o FED ele pode alterar alguma norma ou emitir moeda ou qualquer outra coisa sem passar pelo Congresso.
Qualquer regra que ele cria não passa pelo Congresso. É emitido pelo governo, o ouro não, o dólar sim, o real, tá? O Bitcoin também não, é descentralizado, é emitido pelo próprio povo para o povo. E é programável, descentralizado, o Bitcoin ele é muito programável. Estão lançando uma ferramenta no Bitcoin para possibilitar criar contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? É um contrato que é gerado gerado por um software, ou seja, não tem como ter alteração naquele contrato. Tu programou o contrato, ele vai ser executado do jeito que está programado. Não tem como ter uma interferência externa. Aqui, esse gráfico é bem interessante, que é o nível de adoção das tecnologias. A gente pode ver que o carro, por exemplo, olha quanto tempo ele demorou para ser adotado por uma grande parte da população. 110 anos da invenção do carro e ainda não chegamos a 100%. Muita gente não tem carro. O telefone, o avião, a eletricidade. A TV ela foi mais rápida. O computador mais rápido. O smartphone mais rápido. A internet mais rápido ainda. Imagina o Bitcoin, ele nem está aqui. Tem 7 anos que já existe o Bitcoin. Desde 2009, 8 anos que existe o Bitcoin. E muita gente já está adotando. E imagina quando tem 250 pessoas aqui nessa sala com interesse em descobrir mais sobre Bitcoin. Ano passado, eu tenho certeza que se a gente fizesse o mesmo evento, ia ter um quarto das pessoas que têm interesse hoje aqui assistindo essa palestra. Ano que vem, se a gente fizer o mesmo evento, eu tenho certeza que vai ter 1000. E cada vez mais. O que a gente vem notando é que as pessoas estão adotando as tecnologias elas, de uma forma muito mais rápida. Aí, uma coisa que meus amigos me perguntam bastante. Cara, comprei o Bitcoin despencou, e agora o que eu faço? Isso aconteceu recentemente. Ele estava cotado a 5 mil semana retrasada, se não me engano. Despencou para 3 mil. Um monte de amigo meu que comprou começou a me ligar. Então, o que eu faço? Vendo? Não vende. Não vende. Eu falo sempre para as pessoas darem um zoom out um pouco no gráfico. Esse poderia ser o gráfico da semana passada para hoje. Mas esse aqui é o gráfico desde a sua criação até hoje. Ou seja, o Bitcoin está sempre crescendo e o que eu observo é que tem um padrão muito definido, que é sobe muito, cai um pouco. Sobe mais do que subiu antes, cai um pouco. E assim ele vai subindo cada vez mais, caindo menos. Subindo cada vez mais, caindo menos. A gente saiu do valor que o Bitcoin não tinha valor nenhum, era zero. E hoje ele já está valendo mais de 4 mil dólares. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas infelizmente não funcionou a internet aqui. Eu queria saber quanto vocês acham que vai estar o valor do Bitcoin daqui a 10 anos? Alguém tem um palpite? 100 mil dólares. 100 mil dólares. 1 milhão de dólares? Ainda mais? 150 mil dólares? 150 mil dólares. Eu não sei ainda também quanto vai dar, não tenho esse palpite. Eu acredito que com certeza mais 100 mil dólares, mas não tenho certeza se chegaria a 1 milhão ainda. Talvez. Aqui tem algumas personalidades: Bill Gates, Richard Branson, Eric Schmidt, Peter Thiel. O Bill Gates falou que vocês podem ver, é uma moeda excitante porque mostra quão barato pode ser. Bitcoin é melhor que moeda. Se você não precisa estar fisicamente no mesmo lugar, e claro, para grandes transações a moeda pode ser muito conveniente. Imagina vocês quererem mandar agora 5 milhões do Brasil para a Europa. Vocês vão precisar de um governo, da autorização, vocês vão precisar de um monte de documento para mandar para eles, a corretora vai demorar a transação. O Bitcoin não tem nada disso. Vocês podem mandar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, quanto vocês quiserem, em questão de 5 minutos. Ele está lá do outro lado do mundo. Sem passar por absolutamente ninguém. Ninguém precisa autorizar que vocês mandem. Ninguém. Vocês mandam e foi. O Richard Branson, ele é dono da Virgin Galactic, que é aquela empresa que está desenvolvendo um foguete para ir até a Lua, a viagem à Lua para turismo espacial. E ele também é dono da Virgin Atlantic, que é aquela empresa a companhia aérea que faz voos. E ele tem várias outras empresas também. Ele era dono daquela Virgin da produtora de discos. Ele falou que a Virgin Galactic é uma tecnologia empreendedora arrojada, porque eles querem levar pessoas para fazer turismo espacial na Lua.
está causando uma revolução. E o Bitcoin está fazendo o mesmo quando toca inventar uma nova moeda. O Eric Schmidt, ele era CEO do Google. Agora ele não é mais CEO, ele é diretor. E ele falou que o Bitcoin é uma façanha criptográfica notável. Porque o Bitcoin é criptográfico. A capacidade de criar algo que não é duplicável no digital tem um valor enorme. Como eu falei para vocês, aquela capacidade de mandar um arquivo e ter certeza que o arquivo não vai estar mais no computador de origem, só no destino. Muitas pessoas criarão negócios em cima disso. Muitas empresas estão começando a criar negócios em cima do Bitcoin, como a gente pode ver ali no gráfico das altcoins, no slide das altcoins, que tem vários tokens e existem bancos que estão lançando empreendimentos só sobre o Bitcoin. Vários outros negócios também. Fundos de investimento. O Peter Thiel, ele é CEO do PayPal. Ele foi fundador do PayPal. Acho que a maioria das pessoas aqui conhece o PayPal, ou já usou o PayPal. O PayPal é um meio de pagamento. Se vocês quiserem fazer uma compra através do PayPal, vocês podem comprar na Amazon, por exemplo. Ele falou que o PayPal teve o objetivo de criar uma nova moeda, só que eles não conseguiram. Eles criaram só um novo sistema de pagamentos. E ele acha, no caso, que o Bitcoin conseguiu o nível de criar uma nova moeda, mas o sistema de pagamentos ainda está faltando. Realmente ainda é difícil de usar o Bitcoin, não é fácil. Tanto é que tem um monte de gente aqui que está querendo aprender a usar e saber como é que funciona. Mas esse é um desafio que o Bitcoin está superando. Ele está ficando cada vez mais fácil para as pessoas usarem. Ele era uma coisa muito de nerd, de pessoas da tecnologia, da informação, mas ele está passando ao público mais, ao público geral. E eu dou um exemplo aqui. Na Venezuela, hoje, um Bitcoin equivale a 1 milhão de bolívares. As pessoas na Venezuela estão passando a usar o Bitcoin para se salvarem, não passarem fome. Porque a inflação lá na Venezuela está muito grande. Ela está na casa dos 3 dígitos já. O teu dinheiro que vale um pouco... muita gente que deve se lembrar da década de 90. Eu não vivi, mas na verdade não me lembro, né, porque eu era pequeno. Mas muita gente aqui, o pessoal mais velho, lembra do que era o dinheiro ser desvalorizado. A noite pro dia e ter que recebia o salário e tinha que ir correndo para o supermercado para comprar alimentos e produtos de limpeza e os produtos básicos, porque no outro dia o dinheiro já não valia mais o que valia quando recebeu. Isso é o que está acontecendo na Venezuela hoje. As pessoas estão passando fome e elas estão, assim que recebem o dinheiro, já converter em Bitcoin, porque é uma forma de elas conseguirem guardar valor. Gostaria de agradecer a presença de todos e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível aqui para... Pode falar. Quando eu terminar de formar os 5 milhões de dólares, vai acontecer como tal, fora, tem mais ou... O código só seria mudado, alterado, se fosse por consenso. Se todo mundo acreditasse que deveria ser mudado. Eu acredito que isso não vai acontecer. Os mineradores vão continuar com o incentivo de continuar minerando transações e registrando a blockchain. Que vai ser as taxas de transações. Imaginem que muitas pessoas usam Bitcoin. A maioria das pessoas não usam. Porque os Bitcoins só vão acabar de ser emitidos em 2100 e alguma coisa assim, 2130 e poucos. É mais ou menos 2140. As pessoas, elas, até lá, pode ser que pode ter fracassado o experimento do Bitcoin, mas pode ter sido adotado pelo mundo inteiro. E as pessoas vão continuar usando e pagando essas taxas de transação. Então eu acredito que vai continuar existindo, os mineradores vão continuar tendo um incentivo. E se alguns mineradores o Bitcoin se automaticamente ajusta para ficar mais fácil para pessoas continuarem minerando. Então, por exemplo, imagina, o cara lá da BitMaker, uma das maiores do mundo, não tem mais incentivo, não quer mais rodar o Bitcoin, o minerar, não quer mais rodar o programa do Bitcoin. O que pode acontecer? A dificuldade vai cair e até ao ponto de chegar aqui pessoas em casa vão poder continuar minerando de novo. Então eu acredito que vai continuar existindo mesmo depois de ter sido emitido os 20 milhões. Mesmo a gente não tendo mais aqui para ver isso. Mais alguma pergunta? Se eu fazer uma compra na Fastbit, deixando o dinheiro na Fastbit, tem que passar por uma wallet ou pode deixar? Eu não recomendo deixar o dinheiro parado em exchange, nas corretoras. Por quê? Porque elas têm a posse da chave privada, elas têm a posse da chave para poder gastar. Então imagina que deu um problema e ela suma. Os caras somem,
ou o governo vai lá e feche, ou dê um hack, algum hacker invada a exchange e rouba os bitcoins. Se os bitcoins estão lá, vai ser uma batalha judicial para tu conseguir eles de volta. Mas se eles estiverem sob a tua posse, vai ser impossível disso acontecer. Então, se alguém me perguntar qual é o melhor jeito de guardar seus bitcoins, eu aconselho comprar uma hardware wallet, que é muito segura. Ela se provou até hoje que não tem como ser hackeada. Não custa tão caro assim, dependendo do valor que tem em Bitcoin investido, vale a pena. E é um jeito mais seguro de guardar. Eu não aconselho guardar em exchange nenhuma, eu aconselho sempre baixar um aplicativo, ou guardar numa hardware wallet, ou guardar numa paper wallet, que seja. Mas ter sempre a aposta dos bitcoins contigo, nunca negativo. Existem várias wallets diferentes, não conheço especificamente essa. A Coinpayment eu acho que é uma processadora de pagamentos também, né? Se eu não me engano, ela ajuda, ela integra no e-commerce a possibilidade de alguma pessoa pagar com Bitcoin. Ela tem a opção de transferir automaticamente quando uma pessoa paga para uma outra carteira de Bitcoins. Então, uma pessoa comprou um produto e pagou, automaticamente o dinheiro ele já sai da Coinpayment e vai para a tua carteira. Então, eu não aconselho deixar em nenhum lugar que tenha posse das chaves. Sempre deixar em algum lugar que tenha posse das chaves. Levantou antes lá. A exemplo do foco da criação do Bitcoin Cash, provavelmente em novembro, como se prevenir, como se proteger ou o que esperar desse tipo de situação que troca o código para tirar até outra moeda? Tá, o Bitcoin Cash, ele foi, para quem não sabe, acho que a maioria das pessoas não sabe, ele foi uma divisão que aconteceu na rede do Bitcoin. O Bitcoin tinha um problema que ele estava aceitando só 2.000 transações a cada 10 minutos e estava no limite. E isso precisava ser corrigido de alguma forma. Algumas pessoas, elas desenvolveram uma tecnologia que se chama Segwit, e outras pessoas falaram que não. Na verdade, tinha que aumentar o tamanho do bloco para caber mais transações naquele bloco. Aconteceu que não chegavam a um consenso e se dividiu. Quem tinha um Bitcoin passou a ter um Bitcoin e um Bitcoin Cash. O Bitcoin continua tendo o mesmo valor, não foi depreciado depois desse evento. E o Bitcoin Cash ele virou como se fosse uma altcoin. Tem mais um evento que pode acontecer em novembro, que se chama Segwit 2x, que seria um acordo que foi feito a portas fechadas por algumas empresas, que seria de implementar o Segwit, que já foi implementado, mas aumentar o tamanho do bloco. Muitas empresas que assinaram esse acordo estão pulando fora. Tá? E tem um movimento muito forte acontecendo para não deixar que isso aconteça de novo, não criar mais uma divisão na rede. Que as pessoas continuem unidas e não aconteça isso. Eu acredito, a gente ainda tem um mês e alguns dias para esse evento acontecer. Eu acredito que está surgindo uma força muito grande para que isso não aconteça, ou que se acontecer, que seja escanteada essa moeda nova que criarem. Então, como se proteger guardando os bitcoins na sua carteira com as suas chaves privadas. Esse é o melhor jeito de se proteger, sempre. E eu acredito que não vai acontecer esse 2x. Eu acho que não vai ter mais uma divisão. Eu acho que a pressão vai ser forte para que isso não aconteça. Qual é a diferença entre criptografia e cidade e o Monero? O Monero ele é um pouco diferente porque ele tem um algoritmo que é totalmente anônimo. Não tem como rastrear, ele é irrastreável. Ser sincero, eu não estudo muito o Monero, eu estudo mais sempre o Bitcoin. Mas é um algoritmo diferente. Ali roda é um algoritmo de criptografia diferente do Bitcoin. Não sei se teria mais uma dúvida. Agora faz um mês ou dois, eu sempre pensava mais a própria, uma atualização de 6 para 1. Qual é a realidade real de uma empresa no Brasil que pode criar uma moeda própria e ela ser valorizada e usada em várias escalas? Uma empresa ela pode criar uma moeda própria, é só ela vai criar uma altcoin, como a gente viu ali. Dela ser adotada, depende do que a empresa está propondo, qual é o propósito da moeda dela. Se as pessoas vão usar, não sei, não tem como prever o futuro. Uma pergunta por causa do... Se vocês quiserem continuar perguntando, depois vocês podem vir pessoalmente que eu continuo respondendo. Então.
uma pergunta, né? Ela foi muito palestra, porque tem muita informação sobre o Bitcoin, mas tem pouca informação do Bitcoin no Brasil em relação a impostos. Digamos que estou montando um cenário hipotético. Tem um negócio que me gere, digamos, 2 a 3 Bitcoins por dia. Tá? Eu pego, transfiro esses Bitcoins para minha carteira e depois eu transfiro para minha conta. E a questão de impostos, como é que se faz? Tipo, porque vai cair, digamos, tá, 30 mil na minha conta. Não, a questão de impostos é como se tu estivesse recebendo reais. Tu pode emitir uma nota fiscal, tu vai provavelmente usar a cotação de alguma corretora. Ainda não é regulamentado, o Bitcoin ainda não é regulamentado no Brasil. Não tem uma regulamentação fixa, então não tem alguma lei, alguma regra que diga, olha, vai ser desse jeito. O entendimento agora que está tendo é que vocês podem aceitar Bitcoin se vocês quiserem, se vocês emitirem nota fiscal, vocês emitem a nota do valor equivalente em reais e paguem os impostos como se tivessem recebido em reais. A partir disso não tem nenhum problema. Mas, aumentando, fugindo um pouco da tua pergunta e indo um pouco mais além. Imagine uma pessoa que comprou R$1.000 em Bitcoin, na época que o Bitcoin era R$1.000, então o cara tem um Bitcoin. Hoje ele vale a R$15.000. Se essa pessoa quiser vender um Bitcoin, como ele vai declarar? Funciona a mesma coisa como se estivesse comprando uma ação. A valorização de 1 para 15, 14 mil, vai ter o pagamento, a tributação de 15% sobre o lucro, que é ganho de alienação de capital. Seja também um Bitcoiner. Curta nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso canal.